E aí, pessoal, estou gravando aqui essa aula para vocês corrigirem o dever, números inteiros, regras de sinais que foi passado lá no Classroom. Lembrando mais uma vez que essa matéria é muito importante, então olha direitinho todos os erros, ouve tudo que eu vou falar para vocês realmente fixarem essa parte, ok? Presta bastante atenção em todos os exercícios que vão ser resolvidos e nas dicas que eu vou passar. Número 1. Seguindo o exemplo acima, complete a tabela a seguir. O exemplo acima é porque foi dado antes uma tabela igualzinha a essa preenchida. Então, vocês só teriam que observar e pensar direitinho em qual nome utilizar. Aí vocês podem utilizar o seguinte, que eu falei também num vídeo anterior. Esse sinal de mais, quando pensar de dinheiro, pode ser um valor que eu tenho ou que eu ganho de alguém. O sinal de menos pode ser um valor que o quê? Que você está gastando ou que você deve a alguém. Então, aqui na letra A, vamos colocar o mais 7 é um valor que eu tenho. E o menos 5 é o valor que eu devo ou que eu gastei com alguma coisa. Então, tenho R$7, devo R$5. Se eu tenho 7 e devo 5, eu vou ter R$2, ok? Ou mais 7 menos 5. Agora, vamos observar aqui, ó. Esse mais e menos aqui, ó, eu quero que vocês observem que esse mais não serviu de nada. Eu só fiquei com o menos que estava dentro do parênteses. Esse mais foi abandonado aqui, ó. Eu fiquei com mais 7 e com o menos 5. Esse mais não mudou em nada a minha vida. Esse sinal de mais aqui não alterou nada. Então, eu continuei fazendo a conta mais 7 menos 5 que está aqui, ó. E pela regra de sinal, fazendo uso dela, a gente observa o quê? Os sinais são diferentes, um é positivo e o outro é negativo. Eu faço o quê? Eu subtraio 2, 7 menos 5 e pego o sinal do maior. Entre 7 e 5, o maior é quem? É o 7. Então, vai ficar com o sinal de positivo do 7, ok? E a frase aqui embaixo, que muita gente ficou com dúvida, nessa frase, eu posso colocar o quê? Eu vou colocar, eu tinha uma quantia qualquer, devia a alguém, então eu paguei a minha dívida, e no final eu fiquei com R$2, porque minha dívida era menor do que o valor que eu devia. Então, a frase em si não tem muita diferença. Ah, tenho que colocar do jeito que eu vou colocar agora? Não, de jeito nenhum. Se você colocou um verbo diferente em cima, sua frase vai ficar diferente. O importante é você entender. Eu tenho, eu devo, então eu vou pagar o que eu devo. Se você colocou gasto, eu tinha tanto, gastei tanto, então eu fiquei com um saldo de tanto. Aqui, no caso, eu não coloquei valores nas frases, eu coloquei só a situação. Então, a minha ficou, gastei uma parte do que tinha, subtraí os valores e sobrou o dinheiro. Pronto, porque eu não gastei o dinheiro todo, então sobrou ainda. Na letra B já é um pouquinho diferente, porque o que está aqui para completar é dentro do parênteses. Ó. Eu tenho que completar aqui e aqui. É diferente desse que foi dado a conta aqui em cima na letra A, né? Nesse aqui a conta já foi dada, aqui não, aqui ele já me deu o verbo para eu montar o restante. Então, primeiro eu vou colocar o que vai ficar dentro do meu parênteses. Se eu tenho R$3, isso indica o quê? Qual é o sinal? Tenho é positivo, então é mais 3. Agora, o gasto R$7. Se eu estou gastando 7, é um valor o quê? Negativo, então menos 7. Vou colocar, então, mais 3 menos 7, a minha operação. Ali na frente, qual vai ser o meu resultado? Se eu tenho 3 e estou gastando 7, eu estou gastando mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar devendo. Já é minha frase. Menos 4 é o que eu devo. Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó? Mais 3 menos 7, menos 4. Novamente, pela regra de sinal, mais 3 menos 7, os sinais são diferentes, eu vou subtrair. Então, eu faço 7 menos 3. Vou fazer o inverso. 7 menos 3 é 4 e eu pego o sinal do maior. Entre 3 e 7, o maior é quem? O maior é o 7, então vai ficar com o sinal dele que é negativo. E minha frase ficou aí, ó. Gastei mais do que tinha, logo subtraí os valores e fiquei devendo, ok? Na letra C, observa lá.
Ele novamente já me deu os valores aqui para eu elaborar os verbos, né, e a frase. Menos 8 mais menos 4. Observa que esse mais ficou na mesma situação que esse da letra A aqui, ó. Então, ele também não vai interferir na minha conta. Eu posso simplesmente esquecer que ele existe aqui, ó. Vou fazer só o menos 8 com menos 4, tá? Porque esse mais não interfere na minha conta. Eu posso fazer direto, ok? Então, ó, menos 8 já é um valor que eu estou devendo para alguém. Então, é negativo. Depois eu tenho um menos 4. É um valor que eu estou gastando, mas eu estou devendo a uma outra pessoa, tá? Então, eu devo 8 e devo 4. Eu estou devendo a duas pessoas diferentes. Ou eu já devia 8 e vou dever mais 4, eu aumentei a minha dívida. Então, a frase pode ser alguma coisa relacionada a isso. Então, eu vou estar devendo 12, porque se eu devo a duas pessoas, eu somo as minhas dívidas. Menos 8 menos 4, menos 12. No caso, pela regra de sinal, eu faço o quê? Sinais iguais, eu vou somar 8 mais 4, 12, e eu pego o sinal do maior, que é o menos, ou repete o sinal, que a gente também fala muito assim, ao invés de falar sinal do maior. Devia e gastei mais, logo eu somei as minhas dívidas. Se é dívida, é negativo. Na letra D é ainda diferente. Eu coloquei os valores dentro dos parênteses para vocês completarem em volta. Mais 8, sinal de positivo, é um valor que eu tenho, que eu ganhei de alguém. Então, mais 8 eu tenho R$8. Esse mais 12 é um valor que eu também tenho, eu ganhei de alguém. Então, ganhei 12. Só para não usar o mesmo verbo, que eu poderia ter colocado. Tenho 8 e tenho 12. Sem problema, porque eu posso ter na minha carteira e ter no meu bolso. Ter na minha carteira e ter no banco. Então, são dois valores meus. Então, eu posso somar esses dois também, sem problema. Tenho 8, tenho 12. Eu posso escrever aqui, então, mais 8 mais 12, que é exatamente o que já estava aqui dentro dos parênteses. Eu só coloquei um do ladinho do outro. Então, agora eu tenho R$20, porque eu ganhei mais dinheiro. E ali na frente, mais 8 mais 12, mais 20. Observa que aqui ficou uma situação semelhante à letra C. Só que ali eram dívidas, aqui são valores que eu tenho. Então, mais 8 mais 12, mais 20. Sinais são iguais, os dois são positivos, eu somo 8 com 12, 20. E repete o sinal ou conserva o sinal, tanto faz a fala. Tinha dinheiro e ganhei mais, logo eu somei os valores e tenho mais dinheiro, ok? Na letra E, devo R$7, se eu devo é um valor negativo, então eu já sei que é menos 7. Aí aqui eu coloquei os dois, ó, pago ou tenho R$8. Quer dizer, se eu tenho, eu vou pagar. Então, eu vou colocar ali, eu paguei a minha dívida. Eu tenho 8, então dá para eu pagar a minha dívida. Então, mais 8. Menos 7 mais 8 vai ser a continha aqui da frente. E eu tenho o que aqui, ó? Nesse daqui do resultado vai acontecer. Se eu devo 7, vou lá e tenho R$8 para pagar, eu pago a minha dívida toda, porque eu tenho mais dinheiro do que eu devo, e ainda fico com uma sobrinha de R$1, né? Então, ali tenho R$1. E a conta no final fica assim. Aí, menos 7 mais 8, sinais são diferentes. Então, eu subtraio 8 menos 7, 1, e pego o sinal do maior, que é o mais, porque o que eu tenho é maior do que a minha dívida. Então, o sinal de mais se sobressai ao sinal de menos. Aí, eu tenho a minha frase. Paguei a minha dívida, subtraí os valores e ainda sobrou. Vamos aqui para o número 2. O número 2, eu coloquei um detalhezinho aqui do lado para a gente lembrar. Ó. O que significa módulo? Módulos são sempre essas duas barrinhas em pé, não coloca ela deitada, não. Em pezinho, mais que você conseguir colocar. Sei que não é fácil, né, no caderno, mas em pezinho. E eu tenho também oposto. Oposto é o que está dentro do parênteses, só que com o sinal de menos aqui na frente. Ó. O sinal de mais nunca vai ser considerado oposto, tá, gente? Sinal de menos é oposto. Sinal de mais, você não mexe nele, você ignora quando ele está aqui fora, como a gente fez naquela anterior ali. Então, eu vou ter o módulo de mais 5, é só colocar dentro da barrinha esse mais 5. E o mais 5 no módulo, ele é simplesmente um 5. Só que o 5, a gente viu o quê? Que o sinal de mais pode aparecer ou não. Então, 5 ou mais 5 é indiferente, tanto faz como que eu quero posicionar. Menos 7, só coloquei dentro do módulo. O resultado é o quê? 7 ou mais 7,
porque eu simplesmente ignoro o sinal no módulo. O módulo eu quero simplesmente saber qual a distância do número até a origem. Eu não presto atenção se ele está indo em direção aos números positivos ou em direção aos números negativos. Eu simplesmente coloco a distância dele da origem. Então, é positiva sempre. Oposto de 2. Ó, oposto é o sinal de menos na frente. Lembrando que mais não é oposto, é só o menos. Oposto de 2. Quem está oposto ao mais 2? Quem está oposto ao mais 2 é o menos 2, que está do outro lado da origem, que eu coloco aqui, ó. Quem é oposto a esse mindinho? Esse mindinho, que se eu colocar aqui, ó, eles se encontram. Então, eles são opostos, ó. Se eu colocar todos os meus dedos aqui, eles têm os opostos dele, tá? Então, se eu falar que esse dedão aqui é a minha origem, eu tenho esse oposto a esse oposto a esse oposto a esse oposto a esse. Todo mundo se encontra aqui depois, ó. Tá ok? São os opostos na minha reta. E a mesma coisa aqui, ó. O oposto do menos 2 é o mais 2. Observa que, simplesmente, esse sinal de negativo sempre vai inverter o sinal que está aqui dentro. Se é mais, vai virar menos. Se ele é menos, ele vai virar o mais, ok? Sempre vai ser assim. Menos antes do parênteses, ele inverte todo o número que tiver dentro do parênteses. Tudo que é mais fica negativo e tudo que é menos vai ficar positivo. Sempre vai haver essa troca de sinal no oposto. E no módulo, eu simplesmente ignoro o sinal que está dentro do módulo, eu fico com quem está fora. Se antes do módulo do mais 5 tivesse um sinal de menos, o meu resultado ia ser menos o 5, tá? Não pode esquecer disso. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma operaçãozinha para vocês observarem como que ficaria isso numa continha. Então, tem aqui, ó, 2 menos o módulo do mais 5. Aí foi o que eu falei aqui, ó. Se eu tenho um menos antes do módulo, esse menos aqui é quem vai mandar, porque esse módulo aqui não vai ficar sem sinal, como eu coloquei aqui, ó. Ele fica sem sinal. Então, 2 menos, e o módulo de 5 simplesmente vira 5, ok? Então, eu posso simplesmente tirar o módulo dali, porque o sinal dele é positivo. E do lado de fora, como tem um sinal de menos, é ele quem manda na situação. Módulo não tem sinal nunca, fica com o sinal que estiver do lado de fora. Então, 2 menos 5. Ou então, eu posso até fazer, se eu quiser utilizar, como eu coloquei aqui em cima, se eu quiser utilizar esse mais 5 que eu usei aqui, ó, eu posso utilizar o mais 5, que eu coloquei aqui dentro do parênteses, ó. Tirei o módulo e coloquei o mais 5 dentro do parênteses. E foi esse mais 5 aqui, ó. Aqui nesse de cima, eu usei o 5 no lugar do módulo de mais 5, que foi esse daqui sem sinal. Então, depende de como a gente vai utilizar. Por isso que eu falo com vocês que a gente tem que praticar, tá bom? Coloquei um outro aqui com ele positivo. 2 mais o mais 5, novamente. Esse mais 5 aqui virou apenas 5. Então, fiquei com o sinal positivo de fora. E a mesma coisa acontece aqui. Só que aqui, esse mais 5, eu coloquei dentro do parênteses, semelhante ao que eu fiz do outro lado aqui. Observe os exemplos e resolva as operações. Aqui eu já passei demais, já chegou aqui a resposta, ó. Menos o menos 4, menos menos 4, eu quero o oposto do menos 4. Então, eu inverto o sinal de quem está dentro do parênteses, aí virou esse mais 4. Menos 3 mais 4, agora eu esqueço que existia parênteses, fui para outra linha. Vou me concentrar somente nessa linha de baixo. Menos 3 mais 4, os sinais são diferentes, então eu vou diminuir. 4 tira 3, fica 1. E eu pego o sinal do maior, que é o 4. Então, o meu resultado, mais 1. Na letra B, eu tenho um módulo ali embaixo. Então, eu vou pensar em cada módulo primeiro. Menos o menos 6. Menos menos 6 no módulo, aquele sinal do menos 6 que está dentro do módulo some. Então, eu vou ficar com menos 6. Eu estou falando B e eu marquei foi a C, eu coloquei a ordem inversa. Gente, vamos lá para C que agora já era. Vamos para C então, ó. Menos menos 5. Oposto de menos 5 é o mais 5. E menos o módulo de menos 6, o sinal de dentro aqui some. Então, esse menos que está aqui, ó,
é o menos que está do lado de fora do meu módulo. Não é o que está dentro. O que está dentro some. Esse sinal de menos é esse sinal de menos. Esse aqui sumiu, tá? Então, a gente pode simplesmente atribuir o valor 6 e repetir o sinal de menos que está do lado de fora. Esse sinal é esse sinal aqui, ó. Tá? Ficou ruim que eu coloquei a mesma cor, né? Inteligente. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, porque eu coloquei em vermelho em cima de vermelho, obviamente que sumiu, né? Então, vou colocar o amarelinho aqui. Vamos lá, continuando. Aqui eu tenho menos 5 virou mais 5, porque o oposto do negativo é o positivo. Menos eu só repeti e menos 6 ficou 6. Continuando, agora sim, vamos engrenar. 5 menos 6. Como que eu faço 5 menos 6? Os sinais são diferentes, então eu vou subtrair. 6 menos 5, 1. Como eu tenho um 6 maior do que o 5, eu pego o sinal do 6. Então, meu resultado é menos 1. Na letra E, menos 7, porque eu tenho aqui, ó, menos mais 7, eu faço o quê? Eu tenho o oposto do mais 7, que é o menos 7. Aí, do outro lado, menos 3, eu tenho o quê? O mais 3. Quem é o oposto do menos 3? O mais 3. Regra de sinal, menos 7 mais 3. Sinais diferentes, eu vou subtrair. Então, 7 menos 3 é 4. E eu pego o sinal do número maior. Entre 7 e 3, o maior é o 7. Então, o meu resultado é menos 4. Agora sim, vamos para a letra B. Ficou invertida a posição aqui. Menos 6. O que eu faço com menos 6? Semelhante ao que nós fizemos aqui, ó. É menos 6 também, tá vendo? Mesma coisa. Aqui, esse menos do lado de fora eu vou repetir e o 6 só vai sair de dentro do parênteses. Agora, do parênteses não, do módulo, perdão, do módulo. Agora, aqui, esse sinal também vai sumir. Então, eu vou ficar com esse mais que está do lado de fora. Então, eu vou ter menos 6 mais 3. Esse menos que está aqui é esse menos daqui. Esse de dentro do módulo simplesmente some. Esse que está dentro do módulo não existe. Menos 3 dentro do módulo, esse sinal de menos também vai sumir. Eu vou ficar com esse sinal de mais, ó. Ok? Então, vamos lá. O que acontece aqui agora? Eu vou fazer a regra de sinal. Menos 6 mais 3. Os sinais são diferentes, então eu vou subtrair. 6 menos 3, 3. E vou pegar o sinal do maior. Quem é o maior? 6 ou 3? O 6. O sinal dele é negativo, então, menos 3. Bora para a letra D. Na letra D, a gente tem o módulo de menos 4. Bom, como nós falamos, o que está dentro do módulo não me importa. Então, já sei que vai sair só um 4. Se do lado de fora do módulo não tem sinal, é porque esse 4 é positivo. Não tem sinal, é mais. Agora, mais o menos 6. Lembrando, esse sinal de menos antes do parênteses, esse daqui e esse daqui, eles são oposto. Então, eu vou inverter o sinal de quem está dentro. O sinal de mais daqui não é oposto. Então, eu não vou mexer com o sinal de quem está dentro do meu parênteses. Como que vai ficar, então? Sai, linha. Como que vai ficar? 4 menos 6. Esse 4 é positivo. Então, os sinais são diferentes. Eu vou subtrair 2. E pego o sinal do número maior, que é o 6. Então, menos 2. Na letra F, novamente, esse sinal de mais não é oposto, então vai sair somente menos 2. Esse sinal de menos é oposto, então vai sair mais 2. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 2. E menos 2 mais 2 é o quê? Eu tenho 2 e perco 2, 0. Ou, sinais diferentes, eu diminuo. 2 menos 2, 0. 0 é neutro, não tem sinal. Então, fica apenas 0. Nunca coloque sinal no 0. Não é positivo e não é negativo. Você não tem nada, mas não deve nada. Tá ótimo, mas não deve. Então, 0 é neutro, não tem sinal nunca.
Pessoal, vou gravar esse aqui só para vocês terem uma ideia de uma dica que talvez... Pessoal, vou gravar isso aqui para dar uma dica a vocês. Vocês vindo aqui nessa engrenagem no YouTube, aqui ó, o que você abre aqui, o que você... Pessoal, vou dar uma dica para vocês a respeito do YouTube. Acessando o vídeo e essa engrenagem aqui, eu abro esse menu. Nesse menu tem legendas, aqui. Nessa legendas você consegue ativar a legenda. Aí vão aparecer aqui todas as frases e falas minhas. Pode acontecer, claro, de alguma frase não ser tão bem traduzida, né, no caso, mas talvez alguém goste de ter a leitura ali para ter um entendimento melhor. E tem também essa velocidade de reprodução aqui, ó. Aqui tá normal, que vai aparecer do jeito que eu falo mesmo. Mas você consegue visualizá-la um pouquinho mais lenta, aqui no 0,75 ela fica um pouquinho mais lenta, e também no 1,25 para quem é mais apressado. Tá? Então, aqui, às vezes, quem tem mais dificuldade prefere, às vezes, quem tem muita facilidade prefere. Então, fica aí uma dica para vocês, para agilizar um pouquinho para vocês assistirem. Isso serve para qualquer vídeo. Só a legenda que talvez alguns vídeos não tenham, dependendo do YouTube mesmo, tá bom? Beijo, beijo.